Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do videocast da revista Comunique, o meio de comunicação que aborda empreendedorismo, inovação e desenvolvimento regional da Terra dos Pinheirais. Eu sou o jornalista Kleber e hoje eu converso com o Lucas Silvestre, assessor de investimentos da cooperativa Cressol, e com a Tamira Espadilha, assessora de crédito da cooperativa Cressol. E o tema de hoje é gestão financeira nos negócios, crédito e investimentos. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado pelo convite, Kleber, a toda a revista, e espero que um pouco do que nós falemos contribua para vocês. Boa tarde, Kleber. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Espero que tudo que a gente traga e converse aqui nessa tarde possa agregar aí na vida de muitas pessoas e muitos empresários. Nós estamos falando para pessoas que já têm negócio, mas também para aquelas pessoas que estão iniciando ou pretendem iniciar uma empresa, um negócio. E qual que é a importância da saúde financeira para o crescimento de uma empresa? Perfeito, Kleber. Na verdade, a saúde financeira ela vai permear em todas as áreas dessa empresa, né? Seja na área de investimento, seja na área de crédito. Ela ter as finanças controladas fará com que, como você bem disse, ter uma sustentabilidade, uma continuidade no negócio, né? Então, para isso é muito importante ter em dia as suas finanças, ter o controle, ter um acompanhamento frequente. Então, é o ponto básico, né, para uma empresa. Quais são os principais erros nesse processo? Perfeito. Os erros são muitos, né, que a gente pode cometer. Acho que o principal deles é misturar finanças PJ com APF, né? Principalmente com o mês. Hoje em dia nós temos um público muito grande de MEIs, né? E até para quem não é nosso cooperado, é misturar as finanças da empresa com as finanças próprias, né? Às vezes vai tirar algo do fluxo de caixa, né? Vai fazer uma compra com o dinheiro da empresa para fins próprios. Então não tem esse controle, né? Exatamente. Não controlar o que é pessoal, o que é da empresa, qual que é o objetivo que a empresa vai atingir, como que a gente vai controlar esse objetivo, como que o empresário vai controlar esse objetivo. Então, acho que se enquadra muito nisso, né? Sim, e aí a falta de acompanhamento, né? Seja por meio de planilhas, por aplicativos, tem aplicativos até da própria instituição financeira, né? Nós temos ali, por exemplo, do cartão, né? Onde você consegue identificar seus gastos estão indo para um segmento mais específico, vestuário, ou então saúde, ou então tecnologia, dependendo muito né, do que você vai utilizar. Então é essa busca por um controle, um acompanhamento diário mais frequente que é importante. Quando você fala de cooperativa, existe um atendimento personalizado e tem uma cultura de trabalho diferente do que outras instituições financeiras. Como que vocês orientam o associado? Quando ele abrir uma empresa, a primeira coisa que ele vai fazer, né, após abrir o CNPJ, a parte contábil ali, as licenças, certidões ali, é abrir a conta, né, para a movimentação financeira. Qual que é a primeira orientação que vocês dizem? Abre já a pessoa jurídica e abre a pessoa física ao mesmo tempo? Acho que é muito importante nesse primeiro momento a gente entender do que o cooperado precisa, né? A gente conhecer o cooperado, conhecer qual que é a empresa dele, qual que é o objetivo dele, o que ele tem em mente, quais são os planos, né? E aí sim a gente fazer uma consultoria para ele, uma consultoria financeira para abordar, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, né? Vamos atender na pessoa jurídica nesse segmento, a gente pode te apoiar aqui, pode te apoiar num crédito, num investimento, num cartão, né? Mas na pessoa física a gente pode separar, você pode usar o teu cartão de crédito, por exemplo, na pessoa jurídica, para as compras da pessoa jurídica. Já na pessoa física, você vai usar para o teu gasto pessoal. Então, entender a história do cooperado, entender o objetivo dele com a empresa e a partir daí a gente fazer uma consultoria para entregar para ele na pessoa física e na jurídica o que ele precisa. E um ponto também muito importante é escolher o parceiro, né? O parceiro dele no dia a dia. Que parceiro? Nós como cooperativa, nós como a Cressol estamos muito próximo do nosso cooperado. Não é simplesmente ter um produto ou ter uma solução por ter, né? Um capital de giro, mas se ele não entender como utilizar esta solução, um rotativo, que seja, né? Na pessoa física, jurídica, enfim, escolher o parceiro que realmente tenha os mesmos objetivos que ele.
muito simples nós chegar lá, eu vou ter esse produto, essa solução aí e eu não entender como pode agregar na minha vida. E nós buscamos justamente entender o momento de vida dele para melhor... nosso objetivo não é, como diz, tirar o lucro do nosso cooperado. É justamente fazer com que ele tenha longevidade, sustentabilidade para permear a nossa relação por longo tempo. É agregar, né? Isso, agregar, exatamente. Crescer junto. E crescer junto. Olhar para o negócio dele como não sendo só um negócio, como não sendo só um trabalho, mas como muitas vezes a realização de um sonho, como aquilo que ele batalhou a vida inteira para ter. Então a gente entregar aquilo que ele precisa, né? Seja num crédito, a realização de um sonho dele que ele está colocando ali, seja no investimento, o valor que ele está investindo para lá no futuro ele realizar um sonho. Então a gente entender de fato tudo isso para fazer a melhor entrega, né? Quando nós falamos em crédito, eu acredito que existem 2 momentos, né? Um momento de investir, né? Para ampliação, abertura do negócio, mas também aquele momento difícil que é para segurar as pontas, né? Que ele corre atrás da instituição financeira, da cooperativa, para dar aquele suporte. Como que vocês têm trabalho nesses 2 sentidos? Buscando sempre olhar para o momento de vida do cooperado e do que ele precisa naquele momento. Se ele nos procura para um crédito para investimento, a gente sempre procura entender para que ele quer aquele investimento, qual que vai ser o prazo que ele vai buscar esse investimento, né? Eu quero um crédito, tá, mas qual que é o teu prazo que você precisa? Qual que é o objetivo que você precisa? Eu quero investir na minha empresa, seja na compra de uma máquina. Então, em quanto tempo essa máquina vai te trazer esse lucro de volta para você pagar esse crédito, né, esse financiamento? Então, a gente busca entender junto com o cooperado tudo isso para entregar a melhor solução para ele e para poder enquadrar no melhor produto que vai atender ele naquele momento, com a melhor taxa de juros, com o melhor prazo, a melhor solução, né? E seja num momento difícil também, né? Porque todo mundo passa por momentos delicados. E nós, quanto cooperativa, a gente está ali também para apoiar nesse momento. Então, a gente sempre busca entender o que é o momento que o cooperado está passando, como que a gente vai poder apoiar ele naquele momento. Ele precisa pagar funcionário, precisa pagar uma despesa. Então, a gente tenta entender para também enquadrar no melhor produto para a gente conseguir ofertar um crédito com prazo bacana, com uma taxa bacana, uma solução que, de fato, atenda a necessidade dele naquele momento, né? Nós temos, principalmente quando não estamos de um momento tão legal na economia de inadimplência, né? E isso daí não é só na pessoa física, na pessoa jurídica também tem, né? Então é preciso que a cooperativa também tenha esse cuidado de que não cria aquela conhecida bola de neve para o empresário, né? De resolver um problema às vezes momentâneo, mas aumentar num contexto maior, né? Sim, com certeza. É muito importante a gente entender o fluxo da empresa, quais são os objetivos da empresa, né? Porque às vezes a gente vai pensando assim, eu estou ajudando o meu cliente, eu estou ajudando o meu cooperado, e às vezes a gente está colocando ele nessa bola de neve. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer, para a gente saber ofertar o produto certo. Porque hoje, quando fala-se instituição financeira, tem vários produtos de crédito, né? Vários produtos de investimento, vários produtos de cartão e assim vai. Então, a gente precisa sempre entender para que aquele produto, aquele crédito, aquele investimento seja o melhor para ele naquele momento. Então, isso que é um grande diferencial quando fala assim cooperativa, né? Porque a gente tenta sempre ter esse relacionamento próximo, ser esse consultor financeiro para o nosso cooperado, para a gente entender tudo que ele precisa, tudo que vai apoiar ele no desenvolvimento do negócio dele, para a gente ofertar e alavancar, né? Ajudar ele a alavancar o negócio, se for uma situação difícil, ele sair daquela situação difícil, né? Se for um investimento, ele investir com qualidade, com algo mais certeiro, para que ele possa crescer e alavancar o negócio dele ali cada vez mais. Quando nós falamos em crédito, quais são as principais linhas de crédito hoje que vocês trabalham para o empreendedor? Hoje a gente tem diversas linhas, né? Mas nós temos capital de giro, nós temos rotativo, nós temos o desconto de duplicata, desconto de cheque, temos linha específica para investimento, o cliente, o cooperado, precisa comprar uma máquina específica, ou investir em um outro tipo de maquinário, ou em veículo, às vezes, para sua empresa. Então, a gente tem linhas de investimento, linhas de veículos específicas, então, seja para comprar um carro de passeio, ali que fala, que é utilitário, né? Uhum. Mas também seja para comprar um pesado, moto. Então, a gente tem um portfólio bem grande de linhas de crédito, né? Que sempre a gente vai tentar entender o nosso cooperado, entender qual que é a demanda dele, qual que é o projeto dele naquele momento, para a gente enquadrar
linha adequada, com a melhor taxa, melhor prazo, melhor carência e assim sucessivamente, né? E como que o empreendedor pode se preparar para acessar esses créditos e com condições facilitadas, taxas de juros melhores? Porque muitas vezes barra na parte do documento, histórico, né? Como então o empreendedor pode estar preparado quando ele precisar de um crédito, a burocracia ali está em dia? A gente volta um pouco na tua primeira pergunta, né? A saúde financeira. Muito importante, também eles, por favor, me complementem, é o histórico, né? Mas é o fato de ele conhecer a si mesmo, né? Não adianta nada eu preciso de uma linha de investimento porque eu sei que vai dar muito certo, mas chega lá eu não tenho capacidade de pagamento, eu não sei em quais são os momentos que a receita entra na minha empresa, o fluxo de recebimentos, o fluxo de pagamentos, enfim, eu como empreendedor preciso saber todas essas informações para que eu esteja junto de um aliado, de um parceiro como nós, a Cressol, né? Para apoiar no momento de vida dele. Aí se ele entende quais são os recebimentos dele, ele consegue também passar com mais clareza, mais definição, qual o objetivo e como que a gente pode ajudar, né? Mas aí entra histórico de pagamento, enfim, né? Diversos pontos que são muito importantes. Exatamente, né? Hoje tem vários fatores, né, que podem determinar ali um crédito, né? O teu relacionamento próximo com o teu parceiro, com a tua instituição, uma garantia que você vai colocar ou não na operação, a tua capacidade de pagamento, o teu bom histórico de pagamento, tudo isso são considerações, né, coisas que são levadas ali em consideração para uma análise de crédito, para a liberação de um crédito. Mas hoje acredito que muito disso do que o Lucas falou, que é um bom histórico de pagamento, você de fato entender ali o teu fluxo, para que eu quero esse crédito, né? Quanto tempo eu vou conseguir, se é um investimento, quanto tempo eu vou reverter isso para mim, para minha empresa, né? Qual que é o máximo que eu posso comprometer de parcela hoje do meu fluxo, né? Eu preciso de um crédito de valor X, mas qual que é o prazo que eu vou poder pagar esse crédito, né? Então tudo isso são coisas que podem ir preparando um empreendedor, um futuro empreendedor para tomar esse crédito. Em que momento que ele pode pensar em investimentos? Aí entra em alguns pontos, né? Porque assim, quando a gente fala em tomar crédito, ou seja, quando a gente fala em expandir ou trabalhar com recursos de terceiros, como uma instituição financeira, buscamos expandir, né? E aí quando a gente pode ter uma expansão mais consolidada ou estou em momento de expansão, o importante é que eu tenha seja uma reserva, tenha uma saúde, tenha uma previsibilidade boa para que aí sim eu consiga fazer reserva, seja reserva para emergência, para 13º, para expansão propriamente, ao invés de eu acessar linhas de crédito eu posso acessar recurso próprio. Enfim, aí são alguns pontos que a gente precisa identificar. Eu controlei todas as minhas finanças, estou com elas organizadas, estou com uma saúde em dia, agora eu consigo guardar recurso, esse é o ideal, né? Esse é o ideal do que fazer para começar a guardar e acessar linhas de investimento propriamente dito, né? Não de crédito investimento, mas sim de aplicação, né? E tem um tipo de investimento mais propício para cada porte de empresa, por exemplo, para o MEI, para o ME, PP ou para as maiores empresas? Quando a gente fala em mercado financeiro, nós temos diversas soluções, né? O importante, e aqui nós prezamos muito, é na segurança do recurso do nosso cooperado. Eu particularmente penso o cooperado, ele demorou tanto, às vezes, anos para fazer aquela reserva ou para chegar nesse momento de vida, como nós falamos, de guardar o recurso. E aí se eu exponho esse recurso a uma volatilidade de mercado, a um preço, né, divergente do que ele esperava, então nós pensamos muito em proteger esse patrimônio. E aí nós podemos acessar, seja com prazo mais curto, médio,
ou longo, depende do objetivo do nosso cooperado. Então tem uma linha específica? Não necessariamente tem. Aí o que o cooperado tem que levar em consideração, se ele qual é o objetivo que ele quer, se ele quer uma rentabilidade maior, ou se ele precisa de uma liquidez, nós dizemos poder sacar esse dinheiro, né, transformar ele em recurso no caixa o mais rápido possível, se ele precisa de mais segurança. Aí nós, com a nossa forma de atender mais consultiva, mais entendendo o momento de vida para poder oferecer uma solução adequada, aí sim nós trabalhamos. Em resumo, a Cressol trabalha de uma forma mais personalizada para o que o cooperado precisa. Mas tem um investimento mais comum hoje que... Sim, tem o que nós chamamos de RDC, ou CDB dos bancos, né? Então, Recibo do Depósito Cooperativo. Ele tem garantia do Fundo de Garantidor de Cooperativas, né? Tem outros 3 níveis, como o patrimônio da cooperativa, então responsabilidade solidária entre as cooperativas, enfim, tem alguns níveis que eles garantem um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de segurança propriamente dita ao cooperado, e aí ele consegue, seja de acordo com o objetivo, ter recurso no curto prazo, 30 dias, 6 meses, ou então com um prazo médio de 1 a 5 anos, ou então até um longo prazo, dependendo do objetivo dele. Podemos falar em capital social, tem também em LCA, tem algumas linhas que a gente consegue atender o nosso cooperado sem necessariamente expor ele ao risco. E com esse diferencial, né, de um atendimento personalizado, estudando caso a caso, para não cair em armadilhas, né? No que diz respeito a investimentos, tem muitas armadilhas aí no mercado, principalmente no mercado paralelo, né? Que acaba que muitas vezes as pessoas acabam sendo convencidas por ser bem atrativo, né? E nesse mundo de investimento não é algo tão fácil assim, né? E eu faço um paralelo entre a área de investimentos e de crédito. Por que uma taxa de crédito é maior ou investimentos é uma taxa maior? Porque ele tem um risco maior atrelado à operação. Então, quanto menor a taxa de crédito, mais seguro é a operação para a instituição financeira poder emprestar esse recurso para o cliente, para o cooperado. E a questão é a mesma situação, só muda as pessoas de outro lado da mesa, né, da bancada. Por que eu, por exemplo, tenho uma taxa elevada para captar? Nós falamos aí no mercado financeiro de Banco Master, né? Ou então de alguns outros bancos que eles captavam um recurso muito caro. Por quê? Eles precisavam captar esse recurso, emprestavam mais caro, ok? Mas eles tinham um risco maior na operação. E aí quando nós temos um risco menor, uma segurança maior para passar para o nosso cooperado ou para o cliente, aí eu consigo trazer mais segurança e eu consigo pagar taxas mais justas, né? Então o risco ele sempre vai estar atrelado à taxa. Né? Quando nós falamos em riscos, está muito associado, e aí voltando até na parte de crédito, com as garantias também, né? Como que é esse trabalho da cooperativa em relação às garantias para ofertar o crédito ali? Perfeito. Um ponto que a Tamires vai falar com bastante propriedade, mas um ponto é que a gente, como cooperativa, busca taxas mais justas. Né? Esse é o ponto principal. E aí ele vai permear por garantia, enfim, histórico. Exatamente, né? Exatamente. Hoje, a garantia, ela é um diferencial no crédito, né? Porque conforme a garantia, conforme o relacionamento do cooperado, conforme o histórico de pagamento dele, tudo isso ele vai determinando a tua taxa de juros. Hoje, o que eu posso falar assim, nós não temos uma taxa fixa, né? Se eu, o Lucas, o Kleber for lá, a taxa é igual para todo mundo, não, né? Até porque não seria justo, a gente fala assim, o Kleber tem uma conta há 10 anos comigo, o Lucas tem uma conta há 5, eu acabei de abrir, qual que é o relacionamento que a gente vai trazer com isso, né? Vai ofertar diante disso. Então, assim, hoje, a garantia, ela é um diferencial, que ela vai apoiar ali para determinar a tua taxa de juros, né? Determinar o crédito que você vai pegar. Hoje, assim, garantia se tornou algo muito comum no mercado, né? Falou-se em crédito, ele já está atrelado à garantia. Então, a garantia é um diferencial hoje que vai apoiar na tua taxa, que vai apoiar na tua negociação. Eu vou fazer uma afirmação e vocês me corrijam se eu estiver
errado. Muitas pessoas físicas ou jurídicas têm várias contas em vários bancos para comparar taxas, né? E tentar fazer uma negociação de quem oferece a menor taxa possível. E aí quando você fala em relacionamento, está muito associado a você concentrar em uma única instituição todos os teus pagamentos, as tuas cobranças, né? Toda a tua vida financeira, né? Para que nesses momentos de investimento ou de crédito você tenha condições melhores? Nós também, assim, não vamos chegar no extremo de só ter em uma instituição. Tá? Esse é um ponto que, vamos pensar no empresário, também não é bom para ele, e também, se nós pensar também numa instituição financeira, também não é interessante. Tá? Porém, quanto mais instituições ele tem, não é interessante também, não é bom. Porque aí ele não consegue desenvolver um relacionamento e ele vem atrás de taxa, só que como ele não tem esse relacionamento, aí pode ser que a personalização no atendimento, personalização numa conversa não exista, ainda mais por meio, com várias fintechs, aí, bancos digitais, acabou que, ok, pode ter taxas melhores num crédito ou então num investimento, porém quando ele precisar, vamos pensar assim, num momento de dificuldade, aí ele não vai ter aquele lado humano, aquele relacionamento, aquela personalização e entender o momento do cooperado para poder apoiar ele. E aí, como comentamos, em um momento ou outro a gente passa por uma dificuldade maior ou menor. Aí o importante é, sim, olha, eu tenho uma ou outra instituição, eu tenho a Cressol como parceiro, como um ponto focal, né, para fazer essa movimentação. E aí sim, ter mais previsibilidade, ter mais segurança nas movimentações. Né? Você falou em relação aos bancos digitais, né, que cresceu muito, né, nos últimos anos. Porém, aí está a diferença, né? Você tem no banco digital os serviços, o Pix, a transferência, o pagamento ali, né? Mas essa questão de relacionamento e crédito não tem como você comparar o digital com uma cooperativa, a exemplo de vocês, né? Perfeito. Sim, a gente pensa assim, né? O banco digital, ele vai entregar produtos, tudo isso que você falou. Mas nós, enquanto cooperativa, o nosso diferencial é o relacionamento, é a proximidade, né? É o cooperado chegar lá num dia de manhã, num dia à tarde, tomar um café com o gerente de negócio dele, contar a sua história, contar quais são os seus planos, né? Então, esse é um grande diferencial. E é isso que a gente busca sempre enquanto Cressol, atender, entregar, né? O cooperado chegar lá, a gente tá da melhor forma possível, tentando entender, escutar o cooperado, escutar as histórias, quais são os seus planos, ou até as suas dificuldades, né? Pra gente ter esse relacionamento próximo. Não ser só uma instituição financeira que está entregando um produto ou algo ali para o cliente, para o cooperado, mas ter essa proximidade, ser alguém que quando o cooperado precise, seja para um investimento, seja para um crédito, para um seguro, para um consórcio, ele lembre da Cressol, né? Seja uma referência ali para o cooperado, quando fala-se em instituição financeira. E isso é o resultado do crescimento da cooperativa também, né? Sim. Perfeito. Nós, como sociedade, somos feitos de relacionamento, né? E a cooperativa em si, ela vem ampliando seus pontos de atendimento justamente para melhor atender o nosso cooperado. Nós não gostamos que o nosso cooperado fique em fila, que ele não tenha resposta, às vezes, no atendimento, ou que tenham respostas genéricas, ou em um momento que ele mais precise de nós, por exemplo, no acionamento de um seguro, ele se vire ali, ó, vai lá atrás, ligue para esse número e, poxa, na hora de eu vender um produto, foi tudo bem, ele era o meu melhor cliente, meu melhor cooperado, e agora, quando ele precisa, não tem ninguém para apoiar. Nesse ponto que eu acho que nós nos destacamos, principalmente, né, nesse relacionamento. Quando algumas instituições elas vêm fechando pontos de atendimento, como cooperativas como um todo, mas nós também, principalmente, nós ampliamos nosso atendimento para poder melhor atender de forma mais justa o nosso cooperado. Para encerrarmos, qual que é o recado final para os empreendedores que querem ter uma educação financeira, né? Querem resultado de uma saúde financeira, querem ter créditos facilitados, né, com taxas justas e também querem investir junto à Cressol?
Ponto principal é ele se conhecer, né? Seja por meio de um controle, um acompanhamento diário, um controle semanal, entender como são as entradas das receitas, como é o fluxo de pagamento que ele tem, ou seja, entender como é a sua saúde, o seu dia a dia, né? A saúde financeira, o seu dia a dia, para poder ter melhores decisões, né? Ter uma sustentabilidade na empresa, né? Ter uma continuidade, né? E aí poder tomar decisões mais objetivas, mais claras, seja de tomar um crédito ou então de aplicar ou de investir o seu dinheiro, né? Sim. E nós, enquanto Cressol, estamos de portas abertas, né, para conhecer cada cooperado, cada novo cooperado, cada história de cada um, né? A Cressol é muito simples, a Cressol é muito próxima, a Cressol preza muito por relacionamento, né? Então, e a gente tem um lema, assim, que a gente sempre fala na Cressol, né, Lucas? Que na Cressol tudo começa por você, né? Então, a gente olha muito para cada história, para cada sonho, né, cada objetivo. Então, a gente também fica à disposição para que hoje a gente tenha algumas agências já aqui na cidade, né? Temos o nosso centro administrativo aqui em Guarapuava e a gente fica à disposição para quem quiser conhecer, quem ainda não é cooperado, nos fazer uma visita, né? Obrigado, Tamires. Obrigado, Lucas, por aceitarem o convite de estarem aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigada pela oportunidade, né, de estarmos aqui no dia de hoje. Obrigado você que nos acompanhou, né? Nos acompanhe todas as semanas, às quartas-feiras, nesse mesmo horário, às 20 horas, aqui no canal do YouTube e nas redes sociais. Até mais, tchau, tchau.